Reforma tributária e planejamento patrimonial, uma corrida contra o tempo. Acho que era outubro ou novembro do ano passado, eu passei uma tarde num evento de uma empresa falando sobre reforma tributária, e o pessoal terminava todos os painéis desejando boa sorte a quem estava. Então, exatamente por isso, né? Esse é o gancho do nosso painel aqui. Vamos começar ouvindo a Camila um pouco, né? Explicando que a reforma tributária não foi só uma mudança de legislação, né? Ela exigiu e está exigindo e vai exigir ainda das empresas uma revisão do negócio. Esse é o mote para a tua fala, né, Camila? Obrigada pela deixa, Giane. Nós estamos aqui no Brasil sempre muito acostumados que, quando surge uma mudança na legislação, e principalmente na legislação tributária, que isso é uma questão ali de alíquota. O meu departamento fiscal vai resolver, o meu contador se vira. E essa reforma tributária, trazida aí pela Emenda Constitucional número 32, que entrou lá em 2023, e depois ela teve a primeira regulamentação com a Lei Complementar 214, ela trouxe uma outra ótica para as empresas. Agora, nós precisamos entender quem são os nossos fornecedores, nós precisamos entender se o meu fiscal está bem documentado, eu preciso entender qual é a minha cadeia de créditos, porque sem isso, vocês vão pagar uma alíquota, uma base de cálculo muito elevada e uma alíquota altíssima sobre ela. Então, quando a gente fala que é uma mudança de modelo de negócio, é justamente isso. Benefícios fiscais, eles estão agora em fase, né, de extinção. Guerra fiscal, ela não vai mais existir. Se hoje eu opero a minha empresa com algum benefício fiscal, com alguma redução de alíquota, eu preciso me fazer essa pergunta. A minha empresa hoje ela opera de uma forma economicamente sustentável por causa da sua operação, ou ela está operando, se mantendo em pé por algum benefício do governo? Então, essa lógica de mudança que o empresário precisa ter e os gestores das empresas precisam ter é: a reforma tributária ela vai entrar no meu departamento jurídico, eu preciso revisar os meus contratos, eu preciso verificar se o preço que ali eu estou cobrando, o imposto que está incidindo, eu vou estar transferindo para o meu cliente, eu vou descer numa mesa de negociação com o meu cliente para rever preço, o cliente que eu tenho precisa do meu crédito, eu posso estar em algum regime tributário mais vantajoso, mas se eu tiver para recolher menos tributos, aquele cliente vai me querer como prestador de serviço? Então, isso muda a nossa lógica hoje, porque nós estávamos justamente acostumados que só mudou uma alíquota, vai ter uma adaptação pequena, mas não é mais. Então, agora, a gente sai dessa lógica de alíquotas, vamos dizer assim, fechadas ali, para uma lógica de a minha operação ela é viável, eu preciso ter agora uma análise logística, inclusive, do meu negócio. Porque se hoje eu tenho uma filial em outro estado, vai se compensar ter essa filial em outro estado? Ou eu vou ir lá para perto do meu polo consumidor, porque o tributo vai estar sendo recolhido lá pelo meu polo consumidor. Então, fica aqui algumas indagações, Giane, sobre essa questão de modelos de negócio. Mas e o que tu acha, Camila, da afirmação que sempre se fez durante a discussão, desde a proposta e a discussão da reforma tributária, que ela não seria para uma redução de carga tributária, mas seria para uma simplificação? E aí a gente vê esse monte de coisas para fazer e tu pergunta assim, tá, mas não era para simplificar? Sim, isso foi algo vendido, né, pelo nosso governo, essa ideia de simplificação. E eu não sou uma pessoa muito cética, eu acredito que o papel trazido pela reforma tributária, depois de implementado, de a gente ter passado anos em sociedade vivendo isso, eu acredito que sim, ela é uma ideia depois inteligente. Depois da transição, de toda a adaptação, realmente vai ficar mais simples. Ele vai ficar mais simples, porque agora nós temos um único, vamos pensar, sistema, digo único porque, na realidade, é até repartido. A CBS vai ser regulamentada aí pela Receita Federal, os estados e municípios, pelo que a gente chama de comitê gestor, que é o GIBS, e eles contrataram uma empresa de TI para fazer
é o sistema deles, recolhimento de tributos, mas agora nós teremos esses 2 sistemas. E o que nós tínhamos de confusão de impostos sobre o consumo viram esse tal de IVA dual, que é o IBS e a CBS. Então, traz também uma ideia de cashback para famílias de baixas rendas, traz o fim da lógica do imposto sobre imposto, porque muitas operações nós não sabemos quanto de imposto incidiu durante a cadeia. Agora, por exemplo, se eu vou recolher, o meu produto ele é R$100 e a alíquota é 28, que é o que se espera, né, das pesquisas recentes. O meu consumidor ele vai pagar, o meu cliente vai pagar R$128, 28 splitado, repartido direto na conta do governo, R$100 no meu caixa. Isso representa uma redução de caixa, porque as empresas não estavam acostumadas a não ter o valor do tributo circulando na sua operação no mês. Isso eu tenho recebido muitas dúvidas sobre isso dos varejistas, né? Até coloquei ela numa entrevista que fiz ano passado com o secretário da Receita Federal, Barreirinhas, né, sobre isso. Eles o sistema seria bem simples, mas é que o varejo estava acostumado com ficar girando esse valor, né, há um tempo até ter o recolhimento. E quais são as empresas que precisam fazer essa revisão do negócio com mais urgência? Porque tem tratamentos diferenciados, né, que foi negociado ao longo de toda a discussão no Congresso. Nós temos benefícios diferentes, alíquotas até de 100% reduzida, de 60%, ali de 30%, alíquota zero. E eu diria assim que todas as empresas elas precisam revisitar a sua operação. Seja uma indústria, porque ela precisa garantir, ele faz uma compra, né, vamos pensar assim, uma alta quantidade de insumos, ela precisa garantir que a operação dela está registrada corretamente, porque, do contrário, se ela não tiver esse crédito para tomar, ela vai pagar mais imposto. Embora a gente tenha alguns planejamentos tributários já feitos, que se identificou que a indústria, em razão desses créditos bem operacionalizados, reduz a carga tributária, mas essa não é a realidade da maioria das empresas. Nós temos aí empresas do lucro presumido, que a gente sai de uma carga tributária, vamos pensar aí de que era, se pagava o ICMS de 17%, vai pagar agora, e o PiscoFins aí de 3,65%, vai pagar 28%. E a gente também já teve planejamentos na área do lucro presumido, em empresas de prestação de serviço, principalmente, que no ano, em carga tributária de tributos recolhidos de um faturamento de 3 milhões, antes da reforma, a gente estava falando aí na casa de 400 mil em tributos e passou para 900 mil em tributos. Então, isso é um impacto muito grande nas empresas, e por isso que a gente sempre diz, eu digo, né, na realidade, a gente sempre diz, eu me refiro aos tributaristas, precisa revisar a operação, independente da empresa, mas principalmente empresas de prestação de serviços e empresas que estão aí no lucro presumido. E, para todas, verifiquem quem são os seus clientes. São pessoas físicas ou são pessoas jurídicas? A depender se é só pessoa física, nós temos aí uma redução interessante no Simples Nacional. Certo. Voltamos depois com mais dúvidas, mas agora eu vou para a Priscila aqui, né? Quando a empresa precisa rever a estrutura, né, na reforma tributária, e também como isso exige uma atenção no planejamento patrimonial e sucessório? Quando nós falamos de uma alteração legislativa importante, como é o caso da reforma tributária, surge uma ótima oportunidade para que, nesse mesmo momento em que as empresas estão olhando para dentro do seu negócio, e as famílias, de modo geral, também estão olhando para o seu lar, identificando se há ou não a necessidade de uma readequação, que seja também uma boa oportunidade para que eles olhem para esse patrimônio, olhem para as relações societárias e verifiquem se, principalmente se perguntem, se não é um empresário, no meu lar, se eu faltar, tudo está resolvido? Serve o que a lei determina? Eu gostaria que fosse diferente? Se eu estou dentro de um ambiente empresarial, se aquele empresário faltar, a empresa tem condições de seguir? Aquele legado que foi construído ao longo de tantos anos, se passado para aqueles herdeiros, conforme a lei determina, eles têm condições de prosseguir com aquela empresa, eles têm interesse de prosseguir. Não é incomum que famílias empresárias desejem que os seus negócios sigam também dentro da família, mas, infelizmente, nem sempre é a regra e, principalmente, não é sempre que é vontade daquele sucessor assumir. Às vezes, ele não tem sequer habilidade, não conhece do negócio. Então, ter um momento de planejamento para olhar para esses negócios, para olhar para dentro do lar e pensar como seria o melhor cenário para quando eu não estiver aqui, as coisas se resolverem, evita
muito conflito, disputas judiciais de muitos anos, coisas que hoje a gente vê na mídia o tempo inteiro, e os casos são comuns, desde o caso do Gugu até o caso da empresária agora, que não faleceu, está em coma. E aí o que acontece quando ocorre uma incapacidade? A pessoa não está mais ali para dispor sobre a sua vontade. O que fazer dentro disso? Então, é oportunidade para parar, olhar para si, olhar para o seu negócio e planejar. O planejamento é feito de forma estratégica, ele precisa de tempo para isso. Não existe receita mágica para nenhum caso. Então, é momento de pausar. A reforma tributária serve como mais um exemplo e mais um período para propiciar esse planejamento. Bom, neste ponto aí de eventual resistência da família, por exemplo, né? Eu lembro que um tempo atrás participei de um não era um curso, assim, era um painel sobre comunicação não violenta e tinha advogados na área de planejamento sucessório, né? Então, como trabalhar, como conduzir isso dentro de uma empresa familiar, dentro de uma família, né, para mostrar como é importante e como tornar esta conversa menos conflituosa. Dentro de um ambiente de empresa familiar, esses assuntos são sempre bastante delicados, muito porque às vezes aquele que será sucedido não quer abordar o assunto, então se divide entre normalmente duas respostas, ou diz, não, depois que eu não estiver mais aqui, os herdeiros é que se resolvam. O segundo perfil, por assim dizer, já diz, não, eu gostaria que fulano assumisse, que Beltrano assumisse. Então, parte desse procedimento de planejamento, ele passa não só para essa primeira etapa de conhecimento, então quais são os meus bens, o que tem de relações, as relações que intermediam essa empresa familiar são relações formais, são casamentos, são uniões estáveis, são namoros, o que isso tem de implicação. E quando a gente chega daí na escolha desse sucessor, vale conversar, expor, trocar com essa família. O advogado vai sempre, ou deveria ao menos, sugerir que ok, aquele que vai ser sucedido é o primeiro a buscar o profissional que vai fazer o encaminhamento. Mas, na sequência, que a família seja chamada para essa conversa também. Para que a esposa, o esposo, para que os filhos participem e possam manifestar o seu desejo ou não. E, muitas vezes, o que, num primeiro olhar, aqueles filhos, normalmente, não têm muita afinidade com a empresa, não gostam muito daquele negócio, passam a partir do conhecimento da responsabilidade que é, e talvez até perpassando a admiração por aquele pai ou por aquela mãe que é o empresário titular, de manifestar o interesse de prosseguir. Então, essa conversa precisa ser ampla, consciente, e a estratégia perpassa justamente essas comunicações e a vontade. Manifestar a vontade, entender o que aquele interlocutor responde, é uma receita mais certa de que o conflito não chegará e essa empresa não se extinguirá a partir do falecimento daquele empresário. E na tua avaliação, Priscila, quais são as ferramentas mais interessantes no planejamento sucessório? Eu comentei que não tem receita de bolo. Hoje, muito empresário chega no escritório e ele não quer saber o que está disponível, ele quer o quê? A holding. É o que está na mídia, é o que o Instagram divulga, mas fato é que não existe nem só um único instrumento, assim como não existe um instrumento que é perfeito para qualquer relação e para qualquer família. Dentre aqueles mais conhecidos, a gente sempre vai passar por avaliações de benefícios e vantagens para testamento, para doação, para identificar se aquele patrimônio pretende ficar ou não na família, porque eventualmente já se pode começar uma alienação para que aqueles valores sejam já desde logo rentáveis, e pensar principalmente, além da holding também, claro, porque muitas vezes é recomendável para aquele cenário familiar, mas também pensar em mecanismos que sirvam para dar acessibilidade a valores líquidos desde logo, porque muitas vezes se pensa em planejamentos macro e o que eu vou fazer com o meu patrimônio, mas depois do falecimento deixou um testamento lindo, mas não tem valor para pagar o tributo, né? O ITCD, que passou também agora por uma reforma, o Rio Grande do Sul já tem uma cobrança
gradativa, ela começa hoje de 3% a 6% que incide sobre o patrimônio que vai ser inventariado, mas a tendência é de que ela suba a 8%. Em pouco tempo, já houve autorização para isso, a lei é recente, é do início do ano. Então, vai incidir. Eu preciso estar preparada para pagar esse imposto. Essa família que vai ficar sem acessar o patrimônio, pelo menos por 30 dias, vamos pensar no inventário que correu super bem, que foi rápido, que o tabelionato marcou a assinatura. Durante esses 30 dias, a família tem valores para subsistir? Ela tem como pagar as contas, o negócio vai continuar girando, vai ter crédito disponível, ou a empresa para? Então, quem sabe, seja a hora de pensar numa previdência privada, seja a hora de pensar num seguro de vida que não entra no inventário, que sobre ele não vai incidir tributo e que vai estar livre para aquele sucessor acessar e conseguir se desvencilhar daqueles primeiros problemas financeiros aparentes. Não é só na empresa, né, que tem que ter essa preocupação, na família também, né, buscar ferramentas que tu tenha um valor liberado de imediato para cobrir esses custos iniciais. Camila, eu tenho percebido, tenho falado bastante, né, desde o ano passado, com responsáveis pelas fazendas, né, municipal, estadual, e há uma corrida, né, para fazer caixa agora, porque isso vai representar depois uma parcela da divisão dos tributos, né? Como é que está esse regramento e de que forma essas medidas que estão sendo tomadas, né, pelas secretarias da Fazenda, Receitas, enfim, podem influenciar os negócios? Essa corrida contra o tempo dos órgãos públicos, vamos dizer assim... Está todo mundo correndo, é isso? Está todo mundo correndo. Decorre justamente dessa lógica de modelo de tributação no Brasil, porque pensam só, vamos pensar, a gente tem aqui o Itajaí, em Santa Catarina, um porto com benefício incentivado em ICMS. Isso vai acabar. Santa Catarina e Itajaí vão deixar de receber as tributações porque os clientes, os consumidores dos produtos lá produzidos não são lá de Itajaí e Santa Catarina, são de todo o Brasil. E principalmente de São Paulo, que é o maior polo consumidor do Brasil. O que isso vai acontecer? Todas essas transações de compras vão ser pagas no destino de quem consumiu a mercadoria. Se a pessoa física é lá de São Paulo, capital, o pagamento do IBS e CBS vai para São Paulo, capital. Não vai mais vir para Santa Catarina. Se a gente não tiver um polo consumidor muito forte aqui no Rio Grande do Sul, os nossos municípios e o Estado aqui vão deixar de receber o tributo que hoje recebem. Porque hoje eles têm a barganha do benefício. Eu concedo um benefício de ISS, eu concedo um benefício de ICMS, eu trago o polo operacional para cá para incentivar a minha economia local. E essa lógica acaba. Então, os municípios e os governos, né, vamos dizer assim, eles estão trabalhando justamente para fazer uma arrecadação grande nesse período, porque vai entrar a reforma tributária, já inicia agora em 2027, em janeiro, com a cobrança 100% da alíquota referente ao CBS. E o dinheiro já começa a não entrar integralmente, de como já vem entrando, né, durante esse ano. E quais são as ferramentas que vão restar, né, para que se atraiam as empresas, né? Porque, por mais que não tenha essa geração do tributo local, né, mas gera emprego e também gera daí o consumo, né, que, por sua vez, é o que vai atrair o tributo depois. Sim. Essa é uma pergunta que praticamente ainda ela não tem uma resposta efetiva, e justamente essa corrida da arrecadação. Eu posso dizer que a reforma tributária, ali, a emenda constitucional, ela ela manteve aí as contribuições dos estados. O que é isso? Ela vai até 2043 e o estado vai receber uma parcela de um fundo para que ele continue promovendo melhorias no desenvolvimento do local, o desenvolvimento do estado e de habitação. Então, ainda ele vai poder utilizar desse crédito até 2043, mas depois disso, a gente ainda não tem uma resposta. Fica aí uma mágica que o governante vai ter que fazer para manter a sua cidade sendo incentivada para atrair população, para atrair moradores, para esses moradores consumirem, eles virem a receber os valores a título de tributos. É possível esperar, ao longo de 2026, mais programas de renegociação de dívidas fiscais? Eu acredito que sim, Diane, porque os governos eles querem arrecadar. Eles não querem que esse crédito, essa dívida que tem, ela entre para a reforma tributária. Porque com a reforma tributária, eles perdem justamente esse controle dos valores que eles têm a receber.
Então, possivelmente, nós já temos até agora aqui no Estado um benefício em andamento de ICMS, que é para regularização, e a tendência, sim, é que sejam editados, vamos dizer assim o termo, mais editais, para justamente fazer essa renegociação e o Estado e os municípios terem valores nas suas contas antes da transição efetiva. O ICMS, especificamente, ele não entra agora em 2027, então os estados aí têm um tempo um pouco mais longo. Ele inicia ali em 2027, em 2030, vai até 2033, 2029. De 2029 ali até 2033, 2032, 2033 efetivamente. Então, eles têm aí um período de tempo um pouco mais longo para fazer essa transição. Bom, e voltando à sucessão, Priscila, de que forma a família pode trazer esse assunto? A gente falou antes sobre a resistência, né? Mas de que forma abordar isso e dizer que é importante para a empresa? Se a família tem dificuldade, ela pode buscar um advogado, tem outros profissionais que são especializados nessa condução, desde a apresentação, não só, né, a parte técnica, dizer, olhar a situação da empresa e dizer, é melhor esse caminho, essa ferramenta, mas assim, essa parte mais sensível, mais emocional. Sem dúvida nenhuma, quando se fala no planejamento e acaba vindo à tona essa questão de sucessão empresarial, é comum, diante de alguma resistência, que se busquem outras ferramentas que as jurídicas talvez não sejam naquela oportunidade as primeiras a serem adotadas. Então, dentro de uma organização maior, talvez seja interessante que se busque, de repente, algum acompanhamento familiar psicológico, para entender o porquê daquela resistência, se efetivamente não há nenhum interesse, se não há condições. Preparadores de carreira também, principalmente para aqueles jovens sucessores e que, por vezes, podem não ter sequer contato com o negócio anterior, além de ver o pai ou a mãe saindo para trabalhar ou falando sobre o negócio em casa, mas não acessam a empresa, não entendem sobre o negócio propriamente dito. Penso que nesse padrão, buscar não só uma resposta psicológica ali, para que um tratamento possa, em encontros, né, compartilhados, possa surtir efeito, mas também algo relacionado à carreira. E voltando à ferramenta da holding, né, que está na moda, em quais casos, assim, no geral, em quais casos ela costuma valer a pena e quando não? Difícil. Quando agora, enfim, tivemos novas alterações e a holding voltou a ser objeto de publicações na mídia já para dizer quem antes defendia que servia para todas as empresas, agora vai se perder porque as empresas que fizeram vão precisar desfazer. A verdade é que, assim, para quem trabalhava com a questão, para a holding, dentro de um ambiente para questões imobiliárias, para quem gerencia imóveis e locações, com menos de 3 imóveis, pode até haver interesse futuro para a constituição da holding, mas hoje não vale a pena mais financeiramente. A mesma coisa, antes se pensava muito, e muito se vende, que a holding vai ser a completa mitigação de riscos e ela é uma blindagem. Não é bem assim, né? Então, quando a família busca, o empresário busca com este objetivo, a gente, na reunião, já faz o esclarecimento. Quando se tem muito patrimônio, independente dele estar ou não no meio imobiliário, para locações, por exemplo, mas é um volume expressivo, muitas vezes pode ser utilizada a holding como uma forma de proteção não integral e restrita, mas para afastar, por exemplo, enfim, dívidas maiores que possam chegar nessa família e que, por vezes, adotar algum procedimento de planejamentos, de parcelamentos de débito, por exemplo, e, concomitantemente a isso, pensar em proteger um pouquinho mais o patrimônio, não para fugir nunca como um movimento de fraude a credores, por exemplo, mas para recolher eles um pouquinho mais e afastar, enfim, de alguma incidência ou da perda do bem propriamente dita. Eu até, aproveitando, porque holding também entra, né, a questão tributária, eu quero trazer 2 situações para nós pensarmos aqui. A holding, ela é um movimento e uma estrutura interessante. Ela não blinda, como a Priscila disse, 100% da operação, e nunca vai, mas ela é uma camada extra de proteção. E a holding
Vamos pensar quem é empresário que viveu o final do ano aí com a tarifação dos juros dos dividendos e distribuição de lucros. A holding hoje, se o interesse daquele empresário, daquele sócio, não é receber necessariamente o dinheiro do lucro na pessoa física, mas é daqui a pouco comprar um imóvel para investir, sim, a holding ainda é interessante porque a gente não está tributando dividendos entre CNPJs. Então, a gente tem estruturas que podem ser pensadas como válidas, mas a holding ainda ela acabou, teve muita crítica, ainda vem tendo, porque nós temos holdings, vamos dizer assim, com certo abuso na sua constituição. Nós temos um precedente aqui do nosso TRT4, da Justiça do Trabalho, até vou deixar de citar nome aqui da empresa, mas era uma estrutura farmacêutica que, sob a sua operação, tinha várias outras estruturas farmacêuticas e ficou comprovado que elas se ajudavam uma na outra na operação, e a operação, ao final, ela era uma só. E aí, sim, se desconstituiu a holding e se disse que era uma operação única e se tributou tudo que se devia tributar. A holding ela não deve ser pensada nesse sentido de dividir tributação. Uma vai fazer a logística, a outra vai fazer a operação, a outra não. Mas quando a gente pensa numa família que tem uma empresa operacional, que ela tem sim muitos imóveis e não raras vezes os empresários têm muitos imóveis nos seus nomes, a gente coloca isso numa outra estrutura de imóveis e assim por diante a gente consegue estabelecer a holding de uma forma bem estruturada e sem qualquer um risco tributário nesse sentido. Ótimo. Bom, Camila, Priscila, muito obrigada, viu? Nossa, quanto conteúdo. A gente pode falar mais. Vocês concordam mais comigo, né? Pode falar mais? Pode? Tá bom, então. Muito obrigada, viu, pela super palestra.